Olá pessoal, eu sou o professor Marconi, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje ainda estamos falando da unidade temática dos números, tratando dos números racionais e em especial estamos falando da representação decimal dos números racionais. E vamos falar das operações de multiplicação e divisão. Essa aula vai ser dividida em dois exemplos, um para multiplicação e um para divisão. O exemplo proposto aqui é essa multiplicação que vocês podem observar. 279,45 vezes 37. Então nós precisamos ter alguns cuidados e compreender alguns detalhes dessa operação, desta técnica, para que cada um dos passos fique bem entendido. Nós vamos iniciar a multiplicação pelo menor dos números, né? Assim como procedíamos na multiplicação de números naturais. Então, você vai iniciar pelo 7, vai multiplicar por cada um dos algarismos que compõem o seu número decimal, depois vai para o 3, que na verdade vale 30, vai multiplicar por cada um dos algarismos que compõem seu número decimal, e depois você vai somar esses dois resultados aqui embaixo. Lembrando da propriedade da distributividade da multiplicação com relação à soma, assunto que já foi tratado numa aula anterior. Então vamos lá. Primeira conta, 7 vezes 5, 35. Mas esse 35 está associado a qual ordem? Repara que eu estou fazendo 7 vezes 5 centésimos. Então o resultado que nós estamos obtendo é o resultado de 35 centésimos. Então só para a gente se situar, né? Eu vou colocar aqui um C correspondente à ordem dos centésimos para que nós possamos nos orientar com relação ao resultado. Então nós estamos obtendo como resultado 35 centésimos. Eu vou colocar 5 centésimos aqui e esses 30 centésimos eles vão ser passados para a ordem superior como 3 décimos. Ok? Então depois dos centésimos vem os décimos, as unidades, dezenas, centenas. E eu vou colocar aqui ainda unidade de milhar e dezena de milhar. Então vamos prosseguir. Agora 7 vezes 4. 7 vezes 4 décimos, 28 décimos, mais 3 décimos, 31 décimos. Eu vou deixar um décimo aqui e esses 30 outros décimos, eles vão ser passados como 3 unidades para a ordem superior, que é a ordem das unidades. Então eu não tenho nenhuma dúvida, a vírgula ela vai vir aqui, separando as unidades dos décimos, dos centésimos, dos milésimos, enfim. E nós vamos prosseguir com a nossa multiplicação. 7 vezes 9, 63, mais 3 unidades, 66 unidades. 6 unidades ficam aqui e 60 unidades vão ser passadas como 6 dezenas para a ordem superior, a ordem das dezenas. Próximo passo, 7 vezes 7, 49, mais 6, 55 dezenas. Eu vou deixar 5 dezenas aqui, e 50 dezenas eu vou passar para a ordem superior como 5 centenas. 7 vezes 2, 14, com 5, 19 centenas. Então eu vou deixar 9 centenas na ordem das centenas e essas outras 10 centenas vão passar para a ordem superior das unidades de milhar. Ok? Então, o resultado da multiplicação do 7
por esse número 279,45 é 1956,15. E agora nós vamos passar para o número 3 e vamos repetir o processo da mesma forma com os devidos cuidados. Então a primeira multiplicação é 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Só que a gente tem que entender onde que nós vamos colocar o resultado dessa multiplicação. Esse 3, na verdade, ele vale 30. Então, o que eu estou fazendo aqui é a multiplicação de 30 vezes 5 centésimos. Então, eu estou obtendo 150 centésimos. 150 centésimos corresponde a 15 décimos. E então, a gente vai posicionar o nosso resultado na ordem dos décimos. Só que esses 15 décimos eu vou deixar apenas 5 aqui na ordem dos décimos e vou pegar 10 décimos e vou passar para a ordem superior na forma de uma unidade. O detalhe é que eu estou multiplicando aqui na ordem dos centésimos e eu estou pegando o resultado, compreendendo que ele corresponde a uma certa quantidade de décimos, que são 15, e eu vou pegar 10 desses décimos e vou transformar em uma unidade. Só que eu não vou colocar esse 1 aqui na ordem das unidades, eu vou colocar esse 1 na ordem imediatamente superior à ordem em que eu estou operando. Isso pode causar um estranhamento inicial, mas fique tranquilo e perceba o seguinte: esse 1 representa uma unidade, mesmo que ele esteja posicionado aqui na ordem dos décimos. Quando nós multiplicarmos 3 vezes 4, nós estaremos fazendo, na verdade, a multiplicação de 30 vezes 4 décimos, que são 120 décimos, que corresponde a 12 unidades. E aí eu vou pegar esse 1 aqui, que vale uma unidade, e vou somar a essas 12 unidades. Eu vou obter, então, 13 unidades. Então eu vou deixar 3 unidades aqui, vou pegar 10 dessas unidades e vou transformar em uma dezena e vou passar para a ordem superior. E aí vale o mesmo comentário. Esse 1 vale uma dezena, mesmo que ele esteja posicionado aqui na ordem das unidades, mas ele vai entrar na operação quando eu multiplicar esse 3 vezes o 9. Lembrando que esse 3 vale, na verdade, 30. E por isso desse posicionamento aparentemente numa ordem que não é adequada, mas a partir da explicação a gente percebe que está tudo dentro da ordem e do padrão que nós precisamos. Então vamos prosseguir aqui, né? A conta que nós fizemos foi 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, 13 unidades. Deixei 3 unidades aqui e passei 10 dessas unidades como uma dezena para a ordem superior. Vou posicionar a vírgula aqui tranquilamente e vou prosseguir com as minhas contas. 3 vezes 9, 27, 27 mais 1, 28. E aí, as mesmas observações que nós estamos fazendo, né? Eu já estou falando aqui de dezenas, porque não é 3 vezes 9, é 30 vezes 9 unidades, que são 270 unidades, que são 27 dezenas, mais uma dezena, 28 dezenas. Deixo o 8 aqui, pego 20 dezenas e passo para a ordem superior como 2 centenas. E continuo a minha multiplicação. 3 vezes 7, 21, com 2, 23. Então, 23 centenas, né? Porque são 30 vezes 7 dezenas, então são 210 dezenas, ou 21 dezenas, ou 21 centenas, mais 2 centenas, 23 centenas. Deixo 3 centenas aqui e passo essas outras 20 centenas como 2 unidades de milhar para a ordem imediatamente superior. Por fim, 3
vezes 2, 6. Na verdade, eu estou fazendo 30 vezes 2 centenas. Então, eu estou obtendo 60 centenas. Ou 6 unidades de milhar. Mais essas 2 unidades de milhar aqui, 8 unidades de milhar. Então, o resultado da multiplicação do número 3, que na verdade vale 30, pelo número 279,45 é 8.383,5 ou 0,50. Tá certo? Observando todos esses detalhes que foram apresentados. Aqui nós vamos somar esses dois números para obtermos o resultado final. E aí, a soma, da maneira como nós já estamos acostumados, 5 mais 0, 5, 1 mais 5, 6, 6 mais 3, 9, 5 mais 8, 13, vai 1, 1 mais 9, 10, mais 3, 13, vai 1, 1 mais 1, 2, mais 8, 10. O 0 aqui vai 1, 1 mais 0, 1 mais 0, 1. 10.339,65.